A paz, amados irmãos, Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, seus filhos, o seu casamento, a sua saúde, seja próspera em cima desta terra, em nome de Jesus. Que o anjo do Senhor nos guarde na entrada e na saída, o tempo todo, nos livrando e protegendo de todo mal. Eu declaro o sangue do Cordeiro sobre nós, sobre a nossa casa, nosso casamento e tudo que nos pertence. Senhor, nos coloque debaixo do teu manto sagrado e cuide de tudo que nos pertence. Cuide da nossa família. Manda os teus anjos agora, papai, em nome de Jesus, aonde estão os nossos filhos, o nosso esposo, a esposa do meu irmão, onde nós estamos. Nos proteja, Pai. Nos reveste com a tua armadura. Em nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo que lidere esse vídeo, coloque palavras na minha boca e toque o coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Hoje é o 5º dia da campanha de 21 dias intercedendo pela família. Amém? Glórias a Deus. E desde o primeiro vídeo nós estamos falando de fechar brechas, né? Deus me deu uma visão onde eu vi uma família na sua casa lá fazendo as suas tarefas, e eu via Satanás com seu tridente entrando na casa e observando os membros daquela família. Então o Senhor pediu que eu fizesse essa campanha para interceder pelas famílias. E desde o primeiro vídeo nós estamos falando do que dá legalidade, o que abre portas e janelas espirituais para Satanás entrar na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, mexer nas finanças, mexer na saúde, mexer nos relacionamentos. Então a gente tem que estar fechando as brechas para Satanás não ter legalidade de entrar na nossa casa, amém? Então, se você não assistiu os outros vídeos, você assiste para você saber se na sua casa alguém ou tem algum objeto ou alguma coisa que está abrindo portas para Satanás, espíritos imundos estarem atuando na sua casa. Às vezes o casal está brigando muito, não sabe por que está brigando, é um casal que se ama, é um casal que se dá bem, mas começa a brigar do nada. Às vezes pais com os filhos, né? Às vezes a situação financeira que estava boa começa a não ficar tão boa, coisas começam a acontecer. Por quê? Então é preciso investigar o que está acontecendo, se é espiritual, amém? Glórias a Deus. E hoje o Senhor nos fala sobre idolatria. A idolatria a imagens, a outros deuses, traz legalidades dentro de casa, na família. Tem pessoas que fazem altar dentro de casa e colocam imagens. Nosso Deus, Jesus Cristo de Nazaré, ele é o único Deus sobre os céus e a terra. Tudo que nós pedimos tem que ser através de Jesus Cristo. Ele que leva as nossas orações ao Pai. Amém? Então, vou contar aqui um testemunho. Uma vez a minha pastora me ligou e disse: Marta, eu orando por você, Deus me mostrou ele abrindo portas. Com muita dificuldade, teve que arrombar uma porta de um caso que você tem na justiça. Isso é pedido de oração que você fez lá atrás, que Deus está realizando, que está abrindo essa porta para você, essa situação de justiça. E a minha pastora não sabia do que se tratava e nem sabia que eu tinha uma situação na justiça, né? Ela não sabia disso, um caso na justiça. E então aquilo ali, puxa vida, né? Eu agradeci muito a ela e falei: realmente eu tenho um caso na justiça, né? E ela ali me deu uma direção. Ela falou: olha, você vai
entrar em contato para isso ser resolvido, porque Deus abriu a porta, está atendendo o pedido da sua oração. E aí eu comecei a me movimentar mais, porque a coisa estava meio parada mesmo, né? E aí as coisas começaram a se movimentar. Glórias a Deus, aleluia. Então veja bem, a minha pastora não sabia que eu tinha um caso na justiça, e ela veio, me ligou e falou: Deus está abrindo porta de uma situação na justiça, é pedido de oração. Deus está atendendo o pedido de oração que você fez lá atrás. E realmente, há um ano atrás, antes da pastora me ligar, eu tinha entrado em jejum e oração numa campanha do profeta na internet, pedindo para Deus entrar com providências em relação ao espólio do meu pai. E numa dessas lives, foi até de um apóstolo, eu coloquei ali a oração, e aí o apóstolo falou: Deus vai entrar com providências em casos na justiça, né? E depois veio a resposta através dessa pastora, e graças a Deus realmente eu tenho, a coisa está andando agora, né? Tá logo para ser resolvida, graças a Deus, aleluia. Então é assim, gente, tá? É Deus que nos dá graça pela sua misericórdia, e através de Jesus Cristo ele leva as nossas orações ao Pai. Então não é imagem. A imagem, a escultura feita pelo homem, ela é morta, ela não tem vida. Tá bom? E quem consulta os mortos, fala com os mortos, não são os mortos, porque morreu, tá morto, como diz meu marido, né? Morreu, tá morto. Então, não tem essa de falar com os mortos. Quando a pessoa vai procurar essas coisas para falar com o morto, tá falando com Satanás, que é o pai da mentira. Ele engana as pessoas, ele faz se passar pela pessoa dos mortos. Satanás, ele anda pela terra, ele conhece as coisas, ele conhece as pessoas, ele nos conhece, entendeu? Então nós temos que ficar espertos em obediência, e o Senhor nos fala que nós temos que aplicar a palavra dele. Não adianta a gente saber a Bíblia decorada, fazer oração e jejum, se nós não aplicamos a palavra do Senhor. Então nós temos que aplicar a palavra. Amém? Glórias a Deus. E a palavra do Senhor, aqui em Êxodo 20, diz: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, o que nós não podemos adorar? Imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque ele desce maldição. Olha, visto a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, quem guarda os mandamentos, quem aplica o mandamento do Senhor, que anda em obediência, o Senhor abençoa. Mas aquele que é idólatra, que faz imagens, que adora imagens, que faz pedido a imagens, oração a imagens, Deus desce maldição, além de dar legalidade para Satanás entrar na nossa casa e fazer bagunça na área que ele quiser, ainda desce a maldição de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família e até a terceira e quarta geração nossa. Amém? Então, nós temos que fechar essas portas, essa brecha. Se você tem em casa imagens, né, você joga fora. Pode jogar fora. Porque ali, aquelas imagens ali que você está conversando, não, elas são mortas, tá? Elas não respondem. Elas atraem
espíritos malignos para dentro da tua casa. Amém? E às vezes um casal que estava tão bem, começa a brigar, começa a discutir por nada. Aí daqui a pouco estão os filhos brigando com os pais, os irmãos brigando, e ninguém sabe por quê. Começa um ficar doente aqui, outro ficar doente ali, as finanças começam a não ir bem. Então, isso é idolatria, opressão, dor de cabeça, muita enxaqueca. Tem que desconfiar, gente, tá? Tem que saber o que a gente coloca dentro da nossa casa. Como que a gente anda em cima dessa terra. Amém? Glórias a Deus. Então vamos meditar, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 10, que diz assim: Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então foi quando Moisés tirou o povo da escravidão do Egito, né? No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Deus não se agradou por quê? Porque eles murmuravam, né? Eles reclamavam, eles não tinham fé, eles não eram gratos pelo que Deus tinha feito por eles, tinha libertado eles, porque o nosso Deus, ele liberta, ele cura, ele salva, é Deus de transformação, que muda história, muda destino. Se você não conhece Jesus Cristo de Nazaré e você entrou aqui porque o Espírito Santo tocou seu coração de assistir esse vídeo, então você precisa conhecer Jesus. Jesus, ele nos liberta de toda opressão, de toda idolatria, de toda doença, de todo espírito de engano, de todo vício. Basta você levantar sua mão direita, se você quer aceitar Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus, como seu Senhor e Salvador. Levanta a mão direita agora, repete comigo: Senhor, eu aceito Jesus Cristo de Nazaré como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Basta isso. Aí você compra uma Bíblia, começa a ler a partir do Novo Testamento, procura uma igreja, conversa com o pastor, conversa com as irmãs ali da igreja que estão prontas para te receber, porque tem um grupo ali que trabalha na área de intercessão, estudo bíblico. Você vai se ambientar com as coisas de Deus e vai começar a estudar, e à medida que nós vamos estudando, Deus vai abrindo os nossos olhos espirituais, vai destravando a nossa mente, e Ele vai nos libertando, nos purificando, e nós vamos recebendo a bênção de Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, continuando aqui. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Então, não podemos fazer ídolos, nem uma imagem, nada. Não podemos colocar a nossa fé na imagem. A nossa fé tem que estar em Jesus. Entende? Amém? Glórias a Deus. Continuando. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra, e não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram e morreram 23.000 pessoas num só dia. Então a imoralidade é pecado, idolatria é pecado. Tem gente que idolatra o sexo, tem gente que idolatra imagens, tem gente que idolatra marcas,
Tem gente que idolatra o corpo, tem gente que idolatra dinheiro. Isso tudo é pecado. Idolatria é pecado. Traz maldição para a nossa casa e a nossa descendência. Dá legalidade a Satanás para mexer em todas as áreas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, o Senhor me deu essa imagem, né, de Satanás entrando numa casa com seu tridente e olhando ali os membros daquela casa. Foi uma visão que o Senhor me deu enquanto eu estava em oração com o profeta, num evento profético, né? E ali ele me mostrou uma família que tem idolatria e que consulta os mortos. Tá bom, gente? Morto não fala. Como diz o meu marido, morreu, tá morto. Entendeu? Então, não tem esse negócio de você ir lá falar com o morto. Não existe isso, são demônios. Tá bom? Continuando. Também não devemos pôr Cristo à prova, como algum deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Quem é o anjo da morte, gente? É Satanás. Satanás é o anjo da morte. Satanás veio para matar, roubar, destruir, mentir. Satanás é o pai da mentira. Amém? Glórias a Deus. Então veja bem, e não se queixem como alguns deles se queixavam. É murmuração, aquela pessoa que está sempre murmurando. Alguns deles queriam até voltar para a escravidão, reclamavam ali do que estavam passando ali, não conseguiam passar pela prova, eram fracos, né? Então, olha, o que aconteceu? Foram destruídos pelo anjo da morte. Deus entregou a Satanás, tá? Essas coisas que aconteceram a eles não servem como exemplo. Nos serve como exemplo. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Amém? Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Então, Deus está nos dizendo que nós vamos passar por tentações, né? Porque o mundo jaz do maligno, tem tentação o tempo todo. Você às vezes está assistindo um filme e ali tem muita coisa naquele filme. Às vezes você abre até o Facebook. Gente, tem gente que está quase nua, postando foto no Facebook, quase nua, entendeu? Então, tem que tomar cuidado. Não olhe para a pornografia, não olhe para a prostituta, não olhe para a mulher do outro, para o marido do outro, não inveje o outro. A tentação, ela entra pelos olhos. A Eva, quando foi tentada, né, ela foi pelos olhos. A serpente, Satanás, virou para Eva e falou: olha aquela árvore ali, a árvore do conhecimento. A Eva não podia comer daquela fruta. Mas aí a serpente falou: olha. Ela olhou. Quando ela olhou, ela ficou tentada a comer aquela fruta. O que ela fez? Foi lá, comeu e ainda deu para o marido. Pecou, né? Então nós temos que ter cuidado para onde estamos olhando, o que estamos olhando. Tá bom? Glórias a Deus, mas Deus diz que Ele dá a tentação, né, que é a prova, da forma que a gente possa suportar.
tá? Porque o nosso Deus é um Deus de amor. Então nós temos que andar em fidelidade à palavra do Senhor. Nós temos que aplicar. Se a gente sabe que idolatria é pecado, então vamos aplicar, gente. Se você tem imagens de deuses dentro da tua casa, joga fora, porque com certeza está dando legalidade para Satanás entrar na sua casa e na sua vida. Então, às vezes a pessoa não sabe. Eu tô com depressão, tô triste, eu tô sentindo mal-estar, eu tô cansada, tô sempre cansado. O que você está fazendo que está dando legalidade para Satanás atuar na tua vida? Qual é a brecha? Tem que fechar a brecha. Então, hoje o Senhor fala: fecha a brecha da idolatria. Tudo que é idolatria na tua vida pode ser. Tem pessoas que têm idolatria o corpo, idolatram o corpo, né? Outras idolatram imagem, outras idolatram, enfim, esportes, várias coisas, né? Marcas. Então tem que tomar cuidado. Não podemos ser idólatras. Gostar de uma coisa, tudo bem. Ser fanático é idolatria. Aí já não agrada a Deus. Deus abomina a idolatria, mas hoje nós estamos falando especificamente de ídolos, né? A palavra é de ídolos, de imagem, né? Que Deus fala: não façam imagens, não adorem imagens. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então vamos continuar aqui. Então, aqui no versículo 19, então o que estou tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a deuses. Então, quando a pessoa oferece comida a ídolos, né? Ela está oferecendo a demônios, porque não são deuses. Deus é Jesus Cristo de Nazaré e ninguém oferece comida a Deus, né? Não é para oferecer comida a Deus. Deus quer o quê? Oração, jejum, obediência, ser louvado, quer que a gente aplique a palavra dele no nosso dia a dia com todas as pessoas que estão nos rodeando, seja com o professor, com o colega, com o chefe, com a pessoa do mercado, com o motorista de ônibus, o motorista de táxi, na academia, né? Com todas as pessoas, tá? A gente tem que aplicar a palavra do Senhor, ter amor, ter respeito. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, quando pessoas oferecem comida para deuses, estão oferecendo para demônios. Por exemplo, eu moro na Ásia, né? Então, tem uma vez aí por ano, eu acho que é no mês de agosto, que eles oferecem comida. Botam incenso, botam uma mesa de comida, oferecem ao Deus deles. O Deus deles é Deus de pedra. Entende o que eu estou falando? Deus não se agrada disso, porque o único Deus é Deus, Jesus Cristo de Nazaré, Deus zeloso. Deus quer ser adorado, a adoração toda para Ele. Ele que faz chover sobre a terra. Ele que nos liberta, que nos cura. Amém? Glórias a Deus. Então vamos orar? Vamos orar pedindo a Deus que nos mostre toda a idolatria que nós temos, para que seja retirada da nossa vida. Vamos repreender o espírito de idolatria na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, Pai de amor, Pai querido, todo-poderoso sobre os céus e a terra. É no teu nome, papai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que declaramos Lucas 10, 19, que diz:
Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Em nome de Jesus, declaramos o sangue do Cordeiro sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nos blindando, Pai, de todo ataque e contra-ataque das trevas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro você e a sua casa libertos, curados de toda dor, de toda opressão, de toda idolatria, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Repreendemos toda bruxaria, feitiçaria, oração contrária, brigas, ciúmes na tua casa, na tua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, está repreendido, anulado, cancelado e desfeito em nome de Jesus. Pai, entra com providências na casa dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, que estão fazendo essa campanha com fé, clamando, Pai, por mais sabedoria, que o Senhor mostre a todos nós o que está na nossa casa, que dá legalidade, o que estamos fazendo, que está abrindo portas para Satanás entrar na nossa casa e na nossa família e destruir o que é nosso. Pai, nos mostra, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, destrava a nossa mente. Espírito Santo de Deus, traga a tua luz dentro da nossa casa, nos mostra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos mostra o que nós temos que retirar da nossa casa, o que nós temos que fazer para que a nossa casa seja uma casa abençoada, para que os nossos filhos sejam abençoados e toda a nossa descendência. Em nome de Jesus, eu declaro a sua casa abençoada, próspera, alegre, entendimento, amor em todos os membros da família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós pedimos que o Senhor abra portas nos relacionamentos, abra portas nas finanças, abra portas na área da saúde, de tudo que as famílias precisam, Pai. Que todos temam o Senhor, todos temam a Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glórias a Deus. Então hoje o tema foi idolatria. Deus não se agrada de idolatria. Tira toda a imagem de deuses dentro da sua casa, porque isso dá legalidade para Satanás bagunçar a sua vida, a sua história, o seu destino. Amém? Mas quando a gente limpa a nossa casa, a gente se arrepende dos pecados, se volta para Jesus, faz um concerto com Ele, aceita Jesus Cristo de Nazaré como nosso único Deus, Senhor e Salvador, Ele esquece dos nossos pecados, tá? Ele apaga os nossos pecados. E aí vamos ter vida nova em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Então, amados, nos vemos aqui amanhã novamente. Fique firme na campanha e compartilhe o vídeo, deixa seu like se você puder e vamos evangelizar. Seja um evangelista e compartilhe esse vídeo, a obra, a palavra do Senhor, para que mais pessoas possam ser salvas. Amém? Porque esse é o objetivo, ganhar almas para Jesus. Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.